E já estamos de volta com o Jornal do Almoço. E agora o Pergunte ao Doutor, que vai falar hoje de um tema muito sério, Vanessa, né? É um problema que destrói quem consome e também a família desse dependente. É a questão do alcoolismo, é muito sério isso. É isso mesmo, Joelson, boa tarde. Quais são os sinais que nos indicam que a pessoa precisa de tratamento? Quando o álcool passa a ser um problema para a saúde e a vida do dependente? O Pergunte ao Doutor de hoje fala sobre alcoolismo. E quem nos ajuda a esclarecer as dúvidas sobre alcoolismo é a psicóloga especialista em dependência química, Sofia Larsson da Silveira. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Para você participar do nosso bate-papo é fácil, só mandar a sua pergunta pela internet ou ligar para 3221-9926 e deixar a sua dúvida com a nossa produção. E a gente começa o quadro com um depoimento corajoso de um homem que parou de beber há mais de 20 anos. Para ele, este é um tratamento para a vida toda. Eu não tive um dia das minhas bebedeiras que eu saí de casa com a intenção de beber. Eu simplesmente saía sempre para me divertir e acabava bêbado. A minha relação com a bebida sempre foi péssima. Eu percebi que precisava de ajuda já dentro de Alcoólicos Anônimos. Antes disso, não percebi, não aceitei e de maneira alguma queria vir para cá. Aqui dentro, escutando meus companheiros, eu tive entendimento de que eu estava no lugar certo. Aí percebi então que eu tinha problema e que não era só eu, que não estava mais sozinho. Eu só consegui organizar minha vida depois que me separei da bebida alcoólica. Organizei minha vida em todos os sentidos, materialmente, profissionalmente, o casamento, os filhos vieram depois. Todos os meus filhos são filhos da minha sobriedade, nenhum deles me viu bêbado. O AA é acessível a todos que de alguma maneira tenham problema com a bebida alcoólica ou qualquer substância que altere o humor. As portas sempre estão abertas, todos os dias temos reuniões, 365 dias por ano, e qualquer um que se disponha a chegar até nós será sempre muito bem recebido. Um depoimento realmente corajoso. E a gente já começa a primeira pergunta, agradecendo a presença da Sofia Larsson da Silveira, psicóloga. A primeira pergunta é a do João. Meu nome é João. Doutor, eu gostaria de saber se o alcoolismo é genético? Pois então, o alcoolismo ele também é genético, mas a gente entende ele como sendo multifatorial. Então ele tem as causas orgânicas, as causas psicológicas e as causas sociais. A gente chama de biopsicossocial, uma doença biopsicossocial. Por exemplo, o pai que é alcoolista, né, que esse é o termo correto, tá? Alcoolista é o termo correto, mas hoje a gente vai usar dependente de álcool. O filho pode ter uma predisposição? Sim, ele tem uma predisposição principalmente pelo aprendizado no convívio com a família. Então a gente entende que é muito forte essa questão do que é visto, do que é aprendido dentro da família, mais até do que o fator genético, mas os dois vão se somar e realmente vão levar uma predisposição maior. É o exemplo dentro de casa. Exatamente. Vamos à pergunta agora da Maiara. Meu nome é Maiara e eu queria saber se o alcoolismo pode começar na juventude ou é só para pessoas mais velhas? Ele pode sim, ele tem muitas pessoas começam na adolescência, que é um período onde a bebida está muito presente. Ele vai poder aparecer em qualquer período da vida, vai depender muito de como a pessoa lida com seus problemas, com as suas dificuldades, qual a função do álcool na vida dessa pessoa, né? Então ali pode caracterizar o início da doença mesmo. Vamos para o telão agora, porque a gente quer mostrar que realmente todas as pessoas de qualquer idade, homens e mulheres, podem sim ter, né, indicadores aí que apontam para essa dependência de álcool. Faça o teste agora mentalmente na sua casa. Esse é um teste usado para triagem em serviços de atenção primária à saúde, que determina a presença de uso nocivo ou de risco. Então, em casa, você pode responder: o consumo de álcool é considerado de risco a partir de 2 respostas afirmativas. Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber? Diga aí para você mesmo, sim ou não. As pessoas te aborrecem porque criticam o seu modo de beber? Você se sente culpado ou chateado pela maneira como costuma beber? Sim ou não?
Você costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca? Um teste como esse, às vezes, pode até surpreender o pessoal em casa, né? Com certeza, se a pessoa for bem sincera, ela vai poder já se avaliar um pouquinho e, se for o caso, poder até procurar uma ajuda. A gente ouviu no depoimento que é um problema quando isso interfere em algum setor da vida. Isso. É assim mesmo? Exatamente. A gente caracteriza principalmente o problema quando a pessoa não tem mais o controle sobre o uso, ou seja, ela não consegue parar e daí ela acaba não indo trabalhar, ou pela ressaca, ou mesmo por estar envolvida com o uso. Então, quando começa a atrapalhar na família, no trabalho, na própria saúde física, aí a gente começa a ver um sinal de alerta bem grande. Vamos então à pergunta do Maurício. Bom dia, doutor. Meu nome é Maurício e eu gostaria de saber até que ponto é bom você estar amparando sempre uma pessoa que é reincidente com casos de bebida alcoólica a ponto de sair do normal e entrar, por exemplo, em coma alcoólico. Esse apoio insistente vale ou prejudica? Muito boa essa pergunta. É interessante a gente deixar a pessoa sentir as consequências das atitudes. Então, se ela está se envolvendo em problemas, se ela está tendo, né, o uso excessivo, ela precisa se dar conta sozinha para poder buscar ajuda, senão a gente acaba impedindo que ela faça esse movimento de buscar uma ajuda, né? Porque aparentemente a gente minimiza o problema que viria após o uso. E aí vamos usar mais uma vez a arte para mostrar os padrões de consumo do alcoolismo. Doutora. Então, a gente tem que pensar assim, existe simplesmente um uso que ele não é problemático, que seria um consumo recreacional, esporádico ou episódico, né? É aquele chopinho de vez em quando, aquela saída de vez em quando. Exato. Aí já tem o abuso, onde a gente vê um consumo associado a algum prejuízo biológico, psicológico ou social. E a dependência, aí vem essa parte realmente de um consumo sem controle, e geralmente associado a problemas sérios para o usuário e para a família, né? Então já começa pela falta de controle e pelos prejuízos que a gente vai percebendo. A pessoa às vezes bebe nem exatamente o que ela gosta, ela bebe qualquer coisa que tenha álcool. Exatamente, daí ela pensa, eu vou beber só uma cerveja, mas ela não consegue parar e ela vai beber muitas, depois não vai conseguir trabalhar no dia seguinte e vai, né, se enrolando assim na vida. Vamos aproveitar e seguir com os efeitos que ajudam a dependência, né? Por que é tão difícil parar? Então, assim, muitas pessoas elas vão ter o álcool com uma função muito importante na sua vida. Pode ser a função de reduzir a ansiedade, vai ter o efeito estimulante, euforizante, ou seja, me sinto com muita energia, né? Me sinto com vontade de fazer as coisas. Tem o efeito anestésico, que é aquela velha frase assim, eu vou beber para esquecer os meus problemas. E o preenchimento de um vazio existencial. Então, essas são algumas das funções do álcool que vão manter o alcoolismo, iniciar e manter a dependência do álcool. Vamos agora então para a pergunta de mais uma entrevistada, que é a da Marisa. Meu nome é Marisa. Eu queria perguntar para o doutor como a gente faz para ajudar uma pessoa alcoólatra com alcoolismo, né? O que a gente deve fazer? Pois é, uma ótima pergunta. Então, assim, se a pessoa tem uma percepção desse problema, se ela tem interesse, a gente tem hoje, né, várias formas de ajuda, tem o AA, tem as psicoterapias, tem as internações, mas assim, se a família, ela sente, ou os amigos, né, eles sentem assim, que a pessoa precisa, mas a pessoa não se dá conta ainda, a própria pessoa pode buscar ajuda para ela, para aprender a lidar. Daí a gente tem os grupos também para as famílias, as próprias terapias de família que ajudam para a pessoa aprender a lidar, para o familiar ou para o amigo, né? Se dar conta desse problema e buscar ajuda. E sempre a família participando é um resultado melhor? Muito melhor, assim, é uma diferença muito gritante. A gente ainda não tem números, mas é nítido, assim, se a família não estiver envolvida no tratamento, a recuperação ela é bem mais complicada. Vamos reforçar mais algumas informações importantes aqui no telão e mostrar para o pessoal sinais de alerta. Quando observar em casa, né, ou no trabalho, com algum colega, poder ajudar, doutora? Então, algumas doenças começam a aparecer, pequenos acidentes, inflamações, né, da mucosa gástrica, vai ter alguma dor de estômago, algum distúrbio. São alguns dos sintomas. Também a síndrome de abstinência, que são esses sintomas enjoos, náuseas, tremor, né, às vezes até uma irritabilidade maior, uma dificuldade de dormir, que estaria nesses de abstinência. E o consumo do álcool pela manhã, como a gente costuma brincar assim, para calibrar a lenta, vamos usar um pouquinho, né? Então, essa necessidade do álcool pela manhã é um sinal bem forte. Beber escondido, se a gente encontrar alguma coisa escondida, também é um grande alerta. E mudanças de domicílio de emprego sem motivo aparente, ou seja, pode estar motivado pelos problemas relacionados ao álcool, né? E a pessoa precisa ir sozinha procurar tratamento
ou muitas vezes existem casos de internação, né, forçada, digamos assim? Existe a internação que a gente chama de involuntária, que é onde a pessoa fica fechada, ela não consegue fugir, e também a internação compulsória, que é por via judicial. Duas formas que daí vai contra a vontade da pessoa. Bom, a gente tem perguntas então, Joelson? Eu tenho aqui um depoimento, Ana, está chegando aqui um blumenauense, ele disse que ele bebeu muito até os 42 anos de idade, mas hoje ele está com 60, diz que está com hipertensão, tem diabetes, tem depressão e mesmo depois de 18 anos ele continua sofrendo com os problemas provocados pela bebida. Ele quer saber assim, quanto tempo a pessoa leva para ficar totalmente livre dos problemas da bebida, doutora? Pois é, assim, isso é bem interessante. Se a gente for pensar a nível físico, muitas coisas que vão se instalando talvez não tenham mais como retornar e a gente vai ter que aprender a lidar com essas doenças que aparecem, né? E a própria questão do álcool, se a gente for pensar assim, eu quero me curar dessa doença, isso não é possível. É que nem um diabético, que ele precisa estar na manutenção, cuidando. No caso do álcool, não pode voltar a beber, porque senão a doença se reinstala, os problemas voltam todos novamente. Quer dizer, ele vai ter que administrar isso para o resto da vida. Exatamente, é perfeito. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente tem o telefone do AA, que é a entidade hoje acessível a todas as pessoas que podem nos procurar, né? Se não me engano é 3322, produção, será que tem? 6304, 3322, 6304. O AA, aqui em Blumenau existem vários grupos e é super acessível, dá para as pessoas procurarem. Obrigada pelas informações, pela presença, doutora. E o próximo Pergunte ao Doutor será especial, será sobre gripe A. A gente vai esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto, já que a campanha na rede pública de saúde começou nesta semana, em todo o país. Participe durante a semana com a sua dúvida. Joelson. Tá certo, obrigado, Vanessa, muito obrigado à doutora também.